Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, né, para nossa série aqui dentro da capa, ou melhor dizendo, né, dentro da lombada, que é uma série onde eu vou estar falando sobre as coleções de lombada que eu faço, né, e qual está sendo a experiência de leitura, até para direcionar quem quer comprar, quem pretende adquirir e assim por diante. E hoje eu vou falar do número 1 desse espetacular lançamento aqui da editora Panini, né, a Espada Selvagem de Conan. Essa é uma coleção que já está lá para o número 26, tá? E eu vou falar do 1 aqui para vocês. E à medida que eu for lendo, eu vou ir trazendo para vocês as novas experiências aí de leitura com essa coleção de capa. Então ele vai montar uma lombada que eu vou estar deixando aí no vídeo, aí mostrando. E antes de começar a falar da obra em si, não esqueça de deixar seu like, seu joinha, curtir o canal aí, curtir as nossas páginas. E vamos lá, né? A Espada Selvagem de Conan é uma coleção que a editora Panini está lançando. Vão ter 70 volumes. E a proposta é compilar a maioria das histórias aí da Espada Selvagem de Conan, né? Essa primeira edição aqui, né? Ela traz o nome de A Cidadela dos Condenados, como vocês podem ver. Porém, ela reúne vários outros contos, tá? Ela conta aqui, então, com autores como Roy Thomas, Barry Smith, Gil Kane, Neil Adams e Jim Styler e Al Milgrom. Bom, esses são os autores, então, que compõem as histórias dessa coleção aqui, né, desse fascículo dessa coleção, desse número 1. Ele foi vendido na banca pelo preço de R$ 9,90, tá? Foi uma bagatela, certo? Essas histórias aqui se passaram na década de 70 e então eu adquiri logo que saiu, eu venho comprando todos e aí eu vou estar fazendo aqui a leitura com vocês e trazendo o meu ver de cada um dessas fascículos, né? Então esse primeiro aqui tem 160 páginas e reúne as histórias de Savage Tales de 1 a 5. Tá escrito aqui, inclusive. E vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre então o que contém essa edição, certo? Eu vou ir mostrando aqui para vocês e à medida do vídeo eu vou ir deixando algumas imagens aí também. Tá? Então aqui, ó, compila essas histórias aqui, ó, que vocês estão vendo aí no índice, tá? São várias histórias. É um total aqui de 9 histórias, onde eu vou ter a Filha do Gigante de Gelo, uma outra chamada Ciméria, que é uma história bem curtinha, a Cidadela dos Condenados, Coisa Vindas da Catacumba, A Noite do Deus Negro, O Habitante das Trevas, Segredo do Rio da Morte, Cidadela dos Condenados ao Cair da Noite e Crônicas da Espada. Vamos falar rapidamente sobre cada um desses. Esse último aqui, Crônicas da Espada, eu já vou mostrar para vocês. Na verdade, é uma sequência de texto, tá? Falando a respeito da criação desse título, certo? Então, a sequência de texto aqui, certo? Tem vários textos, portfólio. Depois, no fim do vídeo, eu vou estar mostrando aí para quem interessar. Eu vou folhear com mais calma. Bom, a primeira história, A Filha do Gigante de Gelo, ela é uma história do Barry Smith, tá? E o Conan, ele acaba encontrando uma mulher, numa caminhada dele, ele estava vagando em meio a um campo de guerra, enfrentando um guerreiro, e ele encontra uma mulher, tá? De onde ele não sabe de onde ele veio. E aí ela fala muito sobre o Deus da Neve, tá? Deus da Neve. E essa mulher aqui, então, ele no desenrolar da história, acaba descobrindo que ela é filha de um gigante de gelo, tá? Então, a história é muito bem desenhada, tá? Apesar de que eu prefiro os desenhos do Roy Thomas para
no caso, aliás, perdão, Roy Thomas é o editor, né? Eu prefiro os desenhos do Buscema pro Conan, mas aqui o Smith não faz um mau serviço, tá? E ele começa a perseguir essa mulher que está sendo perseguida pelo irmão dela, tá? E no fim ele acaba conseguindo salvar a mulher, e na hora que ele tenta ajudar ela, ela acaba fugindo, sumindo, chamando pelo pai dela, que é o Ymir, tá? E a única coisa que resta na mão do Conan é somente um raio, né? Surge do céu e leva ela, e resta somente o véu dessa mulher, tá? Então é uma pequena história aí, é bem bacana na verdade, e é bem legal aqui o desenrolar da história, tá? A segunda se chama Ciméria e mostra o dia a dia do Conan na terra natal dele, né? Caçando. Também é uma pequena história onde mostra, tem alguns textos, não tem balões, não tem conversa, porque é praticamente somente ele caçando, e textos narrativos, tá? A história também é do Barry Smith, tá? As duas então até agora é do Barry Smith, e narra aqui um pouco da vida dele na Ciméria. A segunda história, chamada Cidadela dos Condenados, ela já é uma história um pouco mais longa, tá? Ó, ela tá aqui, né? E nessa história aqui, a Cidadela dos Condenados, o Conan encontra uma mulher, tá? Que tá indo atrás quer chegar em um lugar, tá? Tipo uma espécie de templo. E ele encontra essa mulher e acaba decidindo seguir ela, né? Para esse templo. Só que eles são encurralados por uma espécie de animal parecido com um dinossauro ou algo assim. E aí eles acabam tendo que ficar em um penhasco, né? Encurralados. Até que o Conan resolve enfrentar o animal, vence ele, e eles conseguem sair desse penhasco e rumam em direção a essa cidade, chamada Cidadela dos Condenados. Então aqui, né, eles vão junto para essa cidadela e descobrem que lá tem alguns seres esqueléticos, alguns seres de aspecto fantasioso, alguma magia por trás, e eles são atacados por esses seres, tá? E descobrem que existe um mistério ali que então está rondando aquele lugar. E a partir daí eles começam a investigar a respeito, tá? Esse conto acaba com essa descoberta, que existe algum mistério ali rondando o lugar, e logo na sequência vem o conto que dá sequência, né, nesse conto anterior, chamado A Coisa Vinda das Catacumbas. Essa Coisa Vinda das Catacumbas é, na verdade, a continuação, então, da Cidadela dos Condenados, onde eles acabam descobrindo que existe selvagens enlouquecidos naquele lugar, tá? E a trama envolve, então, esse povo louco, que parece ser de uma seita, tá? E aí eles começam a ficar mais intrigados ainda com o local em si. Descobrem que existe ali uma seita, tá? Existe uma rainha muito doida que toma conta desse povo. E alguém que seria o rei ou o chefe ali. Tá? E eles são, de certa forma, presos por esse povo. E são traídos ali, né? Aparentemente eles são acolhidos, mas na verdade é tudo um plano para conseguir prender eles, né? Então tem todo um desenrolar aqui da trama. Existe bastante ação nas histórias do Conan, tá? E aí ele entra em conflito com essa seita, né? Até para libertar a mulher que tá com ele, que foi com ele aí para a Cidadela. E inclusive nessa seita aqui, ó, tem um cara que coleciona cabeças, uma espécie de mago, tá? E aí eles acabam
que entrando em conflito com esse pessoal dessa seita, tá? E no meio dessa guerra, o conto acaba e vem o próximo, chamado Ele Vem da Escuridão, que é um próximo conto que dá sequência também. Continua essa história e mais, ela finaliza nesse conto essa história. Então foram 3 contos para finalizar essa história, né? Cidadela dos Condenados, Coisa Vinda das Catacumbas e Ele Vem da Escuridão. Que é um conto, né, que vai finalizar essa Cidadela dos Condenados. Bom, nessa parte aqui da história, ele acaba enfrentando uma espécie de mago, né? E, na verdade, descobre que existe uma rainha que controla tudo ali, que ela é bem perversa, na verdade. Ela acaba hipnotizando e usando magia para fazer com que vários dos seguidores dela, né, travem uma batalha aí contra o Conan. Então é uma espécie de zumbi, tá? Chamado Tolkmek, que ele acaba partindo para cima do Conan, né? E ela, por meio dessa magia, né, ela consegue controlar esses seres. E o Conan trava uma batalha com ele, acaba vencendo essa ameaça, né? E acaba indo embora, se livra, né, dessa seita aí, dessa cidadela, e vai embora desse lugar. Bom, então o próximo é A Noite do Deus Negro. Esse próximo conto aqui é desenhado pelo Neil Adams, tá? E pode ver que o traço é diferente. Até então era o Barry Smith que fazia os desenhos aqui. Agora aqui a gente tem o Neil Adams. O Neil Adams, então, ele tem um traço, na minha opinião, eu gosto bem mais do traço do Neil Adams, tá? E nesse conto aqui, o Conan embarca, descobre que a terra natal dele foi saqueada. Ele embarca em um naviozinho, vai até um outro lugar onde estão os saqueadores, e vai atrás da amada dele, que foi capturada por esses saqueadores. Então ele parte em direção a esses bárbaros que saquearam, né, a terra natal dele, atrás da amada dele. E ele chega lá, se infiltra no lugar. A história é muito bem desenhada, galera, a arte é muito boa. Ele se infiltra nesse lugar e descobre que o rei desse lugar está querendo que a amada dele se torne a noiva dele, né? E aí no desfecho desse conto aqui, né, vamos dizer assim, dessa história aqui, o Conan acaba entrando em conflito com esses bárbaros que saquearam a terra natal dele e levaram a noiva dele. E no fim, infelizmente, a noiva dele acaba falecendo e ele acaba, né, entrando em luto aí por conta disso, infelizmente. O próximo conto se chamou Habitante das Trevas, tá? E aqui a arte volta pro Barry Smith de novo, né? Nesse conto aqui, o Conan é capturado bebendo uma água que diz ser sagrada e somente com ordem da rainha que pode se beber dessa água, tá? Então o Conan é capturado, né? E essa rainha louca propõe que ele se torne um acordo, né, com ele, para que ele se torne aí o capitão da guarda, né? E aí ele aceita esse acordo, acaba se tornando capitão da guarda, porque é bem vantajoso o acordo, e só que ele descobre que é tudo parte de uma trama para que essa rainha consiga derrotar o Cimério, né? O Conan aí. Bom, nesse sentido, então, ele é capturado, né? De novo pela rainha, traído, né? E preso em uma câmara onde vai ser atacado por um
habitante das trevas, que na verdade é um polvo gigante. Ele é preso junto com uma empregada da rainha que estava do lado dele e acaba dedurando ela, né? E aí esse habitante das trevas ataca ele, é um polvo gigante, né? Ele consegue derrotar esse polvo gigante, acaba escapando dessa câmara onde ele está preso, derrota a rainha má, e aí ele descobre que na verdade ela era uma tirana e todo mundo vibra com ele derrotando essa rainha e ficam todos felizes por ele ter derrotado ela, que ela era uma tirana, e no caso a mulher que estava com ele, que era a serva, se torna a nova rainha. O próximo conto, né, O Segredo do Rio da Morte. Esse daqui é uma arte do Jim Starlin também, que é e Al Milgrom, eu acho que se pronuncia dessa forma. A arte também é bem diferente, é bem bacana, galera. E aqui ele recebe um presságio desse velho que está aqui, ó, na primeira página, falando que ele está fadado aí à morte, né? Que ele vai enfrentar a morte de perto. E ele acaba sendo atacado por um brutamontes aqui, uma espécie de humanoide, meio macaco, meio bárbaro. Ele acaba se livrando e ele acorda do nada do que parece ser um sonho desse ataque dele, né? Com uma bela mulher do lado dele. E ele descobre que os cidadãos da cidade onde ele está ali, eles estão sofrendo de uma maldição por conta de um feiticeiro que mora ali numa colina, num castelo ali próximo, e ele decide ajudar aquele povo enfrentando esse feiticeiro, tá? O Conan, galera, sempre tem mulheres belíssimas, né? Eu vou deixar aí algumas fotos, sempre muito caprichado o desenho do Conan, né? E aí ele invade esse castelo onde tá esses magos, são 2 magos, e ele acaba entrando em conflito com esses magos. Tem todo o desfecho aqui da história, né? Onde ele batalha aí, né, com o Brutamontes, que havia atacado ele no sonho, e contra os magos, né, que estão aí aterrorizando aquele povo. Esses magos, eles sugam a vida do povo ali, daquela cidade ali, envenenam a água e vai ficando todo mundo deformado e morrem, enfim, né? Ele entra em conflito com esse povo, salva o pessoal e acaba indo embora. E praticamente essa edição aqui, ela é composta por essas histórias que eu citei aqui. Essas são as pequenas sinopses a respeito de cada história, tá? De maneira muito, muito resumida para não dar spoiler. No fim, a gente tem uma série, né, deixa eu ir passando aqui, ó, de textos, embasando o autor sobre como foi feita, né, embasando o leitor, perdão, sobre como foi feita, né, os textos, a parte de decisão, de como conduzir os roteiros. Tem um portfólio aqui com as artes espetaculares, tá? Tem a galeria de capas. Essa galeria de capas aqui, ela é muito legal, tá? Eu acho muito bacana ter esse tipo de conteúdo. E por fim tem falando sobre os criadores, né? Em específico aqui do Barry Windsor Smith, que é o desenhista, foi o primeiro desenhista de Conan. E é isso, galera. Essa é a edição da Espada Selvagem de Conan, volume 1. Espero ter ajudado aí quem tem a vontade de adquirir esse material aqui. E vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Não esqueça de curtir, compartilhar, se possível comentar. Um forte abraço e fui!